nas últimas semanas tem cumprido esse papel aí social importante de prestação de contas e de informação à população através aqui da Minas FM e também da TV Candidez. Eu tenho recebido aqui os vereadores eleitos e reeleitos e também as lideranças políticas aqui da cidade e da região para falarem um pouco sobre esse resumo da eleição municipal, né? Aqui na região e também na cidade de Divinópolis, tudo ficou definido no primeiro turno por causa do número de eleitor. Já falei isso aqui outras vezes, a gente não tem segundo turno. Nós temos ainda a disputa nesse final de semana em algumas cidades importantes, como a capital mineira, que é a cidade de Belo Horizonte, outras cidades também espalhadas aí pelo país, mas aqui na região tudo finalizou no primeiro turno. Então as lideranças políticas estão tendo esta oportunidade importante de fazer um balanço da eleição municipal, até porque essas lideranças tiveram uma atuação importante, não só aqui na cidade, mas em toda a região. É por isso que eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM a deputada estadual Lohana França, né, que atuou em diversas cidades, né? Ela andou muito durante a eleição municipal. Bom dia, é um prazer te receber aqui, deputada. Seja bem-vinda. Eu tô rindo porque andei mesmo, Flaviano. Bom dia, Ian, bom dia a todos os ouvintes da Minas, esse microfone que eu adoro ocupar. Obrigada. Eu que agradeço a sua presença, essa oportunidade da gente conversar diretamente aí com a população, seja pela TV Candidez ou pela Minas FM. Eu acompanhei pela rede social, né? Você esteve realmente em muitas cidades e é o papel, principalmente de uma liderança, como um deputado estadual, estar presente nas cidades durante a eleição municipal para apoiar aqueles projetos que o deputado entende e acredita que é um projeto importante para o desenvolvimento regional, né? Que é a visão principalmente de um parlamentar. Isso mesmo, Flaviano. Para quem tá ouvindo a gente, se a gente fica falando de direita e de esquerda, de partido, essa conversa interessa pouco para quem tá com uma tia na UPA esperando uma transferência. Essa conversa interessa pouco para quem vê um cano da Copasa quebrado na sua rua e fica 2 dias sem abastecimento de água corretamente. Essa conversa interessa pouco para a pessoa que precisa de uma vaga numa creche para seu filho, para a mulher poder trabalhar. Mas a verdade é que quando a gente confronta esses projetos, a gente confronta projetos de cidade que vão dizer sobre se a gente tem que investir em creche ou não, sobre se a gente tem que investir no SUS ou não. Então é por isso que os parlamentares, à direita, à esquerda ou ao centro, apoiam projetos que estão dentro das visões de mundo que eles entendem e que o seu eleitorado que os elegeu, no caso me elegeu, entende que é o melhor projeto e que atende mais essas demandas. A política, o partido, a ideologia, tudo isso é, no fim do dia, uma forma de dizer qual cidade a gente sonha em viver, qual estado a gente sonha em viver, qual país a gente sonha em viver. Então eu me envolvi muito nas eleições municipais em várias cidades por entender que a gente precisava, de fato, colocar alguns projetos onde era possível, de centro com a perspectiva de diálogo e onde a gente conseguiu eleger pessoas progressistas e pessoas que tinham condição de representar esses sonhos nas câmaras e nas prefeituras. A eleição municipal deste ano ela teve uma particularidade, uma regra nova, a da federação, que veio da coligação da eleição nacional, né, e estadual, de 4 anos, de 2 anos atrás, né? E a federação que tem aí o PV, que é o partido que você hoje está afiliada, que você defende aí na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, teve uma posição de destaque no resultado final, principalmente da eleição legislativa, né? Foi muito positivo. Foi muito positivo. A gente conseguiu eleger quadros do ponto de vista qualitativo de alto nível. Quadros que eu, inclusive, quero parabenizar os de Divinópolis, aqui no microfone da Minas. Parabenizar a reeleição do presidente do Partido Verde, vereador Rodson José Milton, que conduziu com brilhantismo o partido no período eleitoral, porque a função do presidente não é fácil não, sabe, Flaviano? O Rodson não podia se dar o luxo de só fazer a campanha dele. Ele tinha que cuidar de prestação de contas, de ajudar os outros candidatos, de resolver embrólios da federação ou do partido. Então, deixar meus parabéns a ele e dizer da nossa alegria de ter observado como ele conduziu bem esse processo. E a eleição da professora Kel, do nosso partido também, que foi uma eleição muito importante, porque a Kel não é uma liderança fabricada para o processo eleitoral. A Kel é uma pessoa que é professora, que é mestre, que é doutora, que tem uma história de atuação na educação pública, gratuita e de qualidade, fundadora de um cursinho gratuito popular, que é o Protagonistas, para pessoas de baixa renda, porque a Kel tem certeza, como eu tenho, acredito que você e boa parte dos ouvintes também, que a educação é o principal motor de mudança das nossas vidas. E não dá para a gente achar que o aluno da escola pública de baixa renda, que tem várias coisas para enfrentar dentro de casa, tem a mesma chance de acessar uma boa universidade federal que um aluno que estuda nas melhores escolas particulares da nossa cidade. Então, ela fundou o Protagonistas. Antes, ela foi professora do Educafro, que eu também fui, que é o cursinho para pessoas negras de baixa renda. E eu tenho certeza que na Câmara Municipal ela vai fazer um grande trabalho.
um trabalho de diálogo, um trabalho de escuta da população que a colocou, a representação de uma mulher negra, de luta, tem muito a somar para a nossa Câmara Municipal e eu estou bastante orgulhosa da eleição dos dois. Acredito que o PV saiu muito fortalecido, não só em Divinópolis, mas em várias outras cidades. A eleição da Kel, né, ilustra muito bem essa bandeira que você sempre levantou, que é a presença da mulher na política. Inclusive, eu recebi aqui ontem a Nara, né, que depois de muito tempo terá a oportunidade também de estar na Câmara de Itapecerica, que teve seu apoio. Ela falou muito bem de você aqui. Então, enfim, você fez esse trabalho não só em Divinópolis, abraçando o projeto da Kel, né, abraçando o projeto do Partido Verde, mas em outras cidades da região também, para fortalecer isso, né, a presença realmente da mulher na política. Foi muito legal, a gente conseguiu eleger mulheres que nos orgulham muito, mulheres de luta, mulheres de consciência, mulheres que têm uma profunda conexão com as suas cidades e com as pautas das suas cidades. Eu queria aproveitar esse espacinho, Flaviano, para parabenizar os nossos candidatos que não foram eleitos também. Porque o processo eleitoral é um processo muito cruel, muito duro, muito difícil. Nós somos produtos numa prateleira de loja gritando para o eleitor que nós somos a melhor opção quando a gente concorre a uma eleição. E quando a eleição passa, é muito frequente que as pessoas se lembrem só dos eleitos. E eu estou aqui citando os eleitos, mas eu quero dizer também para todos os candidatos, não só no Partido Verde, porque a gente tem candidatos parceiros, aliados, que a gente acredita no Partido Verde, no PT, no PDT, no PRD, no PSD. A gente tem candidatos aliados e que a gente consegue conversar e acredita nas pautas em todos esses partidos. Então, eu também não posso deixar passar essa oportunidade de parabenizar todos que colocaram seus nomes à disposição do povo de Divinópolis e dizer que o futuro de vocês está logo ali. 2028 está chegando, 2026 também, e desde que vocês mantenham atenção às necessidades da população, trabalho junto às pessoas que querem uma Divinópolis melhor, eu tenho certeza que em 2028 o resultado vai ser outro. Porque a gente tem condição de mostrar para as pessoas também, e as nossas lideranças têm esse perfil, que a gente não apareceu no ano eleitoral. Essas pessoas são pessoas de muita luta, pessoas de muita história, e eu tenho certeza que se não dessa vez elas acessaram uma cadeira na Câmara Municipal, em 2028 elas têm condição. A Kel, né, que está aí no Partido Verde, junto com o Rodos, né, representa essa federação PT, PV, PCdoB, que conseguiu uma maior bancada na Câmara Municipal. E aí, é claro, cria-se uma grande expectativa, até porque, né, você trilhou esse caminho, né, quando teve a oportunidade de ser aí vereadora na Câmara Municipal e fez sempre uma oposição muito inteligente, valorizando esse papel importante do vereador dentro do Legislativo, de questionar, fiscalizar, cobrar e principalmente mostrar para o Executivo que algumas pautas e algumas ações, né, precisam ser modificadas para atender os anseios da população. Então, essa expectativa se cria agora nessa maior bancada, principalmente da Federação PT, PV, PCdoB, né? É uma expectativa que você também deposita, principalmente nessas lideranças? É uma grande expectativa. Eu entendo que o momento político em Divinópolis, ele trouxe um resultado claro das urnas, né? A reeleição do prefeito Gleidson, a quem eu quero aproveitar para parabenizar aqui nos microfones da Minas, junto com a vice-prefeita Janete, ela diz qual que é o tom que o divinopolitano quer que as pessoas sigam, inclusive os eleitos como vereadores. Eu acredito que a gente precisa ter na Câmara pessoas que vão ter condição de fazer a principal função do vereador, que é fiscalizar, Flaviano. Então, elas precisam fiscalizar o Rodson, a Kel, todos os outros vereadores eleitos, inclusive aqueles que foram eleitos na base do prefeito, a quem eu também parabenizo, eles têm como principal função fiscalizar o trabalho do Executivo. Isso pode ser feito de forma mais dura ou mais branda, mas precisa ser feito ao fim do dia. Então, eu acredito que os eleitos têm toda a capacidade e, se não têm, eles vão ter condição de ter uma assessoria que o faça, mas para que eles possam tratar com respeito o dinheiro e as pautas que o divinopolitano elenca como prioritárias. Eu entendo que a cadeira de vereador é uma das mais importantes da política, sabe, Flaviano? Não existe político tão próximo da população quanto o vereador. As pessoas, eventualmente, não sabem o telefone do prefeito ou da deputada, mas sabem o telefone do vereador, sabem onde o vereador mora, estudam com o filho do vereador, trabalham com a esposa do vereador ou o marido da vereadora. Então, é um político que é muito conectado ao clima da rua e ao que as pessoas esperam da política institucional. Então, eu acredito que eles, tendo condição de fazer um bom trabalho de fiscalização, eles podem ser parceiros do desenvolvimento de Divinópolis.
Você citou lá no início um ponto importante para a gente fechar o balanço da eleição municipal, porque a gente sabe que as pautas e as discussões importantes nas assembleias não continuam, né? Mas você citou um ponto importante lá no início, que é a questão da polarização ainda esquerda e direita, que acabou refletindo em muitas cidades durante a eleição municipal. A gente cita aqui São Paulo, por exemplo, né, que nós tivemos aí episódios muito tristes diante da discussão, principalmente da eleição municipal. Em Belo Horizonte essa situação ainda acontece até agora no segundo turno, essa polarização, mas ao mesmo tempo nós tivemos o eleitor dando alguns recados importantes, né? Por exemplo, a discussão de algumas políticas de centro crescendo muito, né? Enfim, o eleitor aos poucos tem mostrado que está a fim de discussão propositiva. A eleição de polarização, de ideologias, está ficando em segundo plano para o eleitor. É um direcionamento importante, principalmente para todas as lideranças, né? Eu ouvi uma entrevista do prefeito João Marcelo, que foi eleito em Nova Lima, com uma votação muito expressiva, em que o João Marcelo disse, inclusive recomendo que todo mundo que não acompanha ele o conheça, porque o João é um grande quadro da política de Minas Gerais, e ele disse que a boa gestão, ela ultrapassa algumas fronteiras, inclusive fronteiras partidárias. Então, assim, aquilo que a gente disse no início, né, para a pessoa que está sem creche, para a pessoa que tem um problema de abastecimento de água, para a pessoa que aguarda uma vaga para uma cirurgia, o que ela quer é que esse problema seja resolvido. Os projetos ideológicos se confrontam e devem se confrontar, mas eles devem se confrontar tendo em vista o atendimento a essas demandas. Como cada pessoa, de cada ideologia ou de cada partido diferente, entende que é a melhor forma de atender essa demanda. E, claro, existem diferenças muito grandes na forma como pessoas de espectros políticos diferentes entendem que essas demandas vão ser atendidas. Então, eu acredito que a nossa região ela é extremamente simbólica do que aconteceu no Brasil inteiro. Houve várias cidades, por exemplo, Flaviano, e eu fui criticada por aliados mais à esquerda, inclusive do Partido dos Trabalhadores, em que eu escolhi estar com candidaturas de centro. Escolheria novamente e escolherei quantas vezes for necessário, especialmente quando o que a gente tem em vista é um projeto da extrema-direita colocado como adversário. Não dá para brincar em eleição municipal, especialmente quando a eleição é de um turno só. A gente percebeu isso, por exemplo, em Bom Despacho, a gente percebeu isso em Itapecerica, a gente percebeu isso em Carmópolis, a gente percebeu isso em várias cidades da nossa região, em que partidos mais à esquerda, muito especificamente o PT, insistiram em lançar candidaturas que chegaram a 1,5% dos votos. E eu, apesar de estar na federação, inclusive com a autorização dos meus presidentes, municipal, estadual e federal, escolhi caminhar com candidatos mais ao centro, por entender que eu sei ler pesquisa, eu não brigo com o número. E as pesquisas traziam para a gente cenários muito claros sobre as escolhas dos eleitores. Eu deixo todo o meu respeito aos candidatos que não foram eleitos nessa eleição, independente do seu percentual de votos, mas eu queria dizer com muita clareza que a gente precisa parar de querer brigar com o eleitorado. Acredito muito na reconstrução do campo progressista a partir do legislativo. Eu jamais estaria como deputada estadual, Flaviano, se eu não tivesse sido vereadora de Divinópolis. A gente jamais teria tido conversas, como nós tivemos várias vezes, sobre uma eventual candidatura minha ao Executivo Municipal, se isso aconteceria ou não, inclusive nos microfones da Minas, aberto para todo mundo, se eu não tivesse sido vereadora. A reconstrução das nossas cidades, do campo progressista, ela vai acontecer a partir do legislativo. Então, eu me concentrei em apoiar candidaturas viáveis para vereadores, e a gente teve sucesso, e me concentrei em fazer um apoio programático a candidaturas de centro, que não representavam um risco para os trabalhadores da cidade, que não representavam um risco para o meio ambiente na cidade, que não representavam um risco para a educação na cidade, para a saúde pública e tudo mais. E nessas cidades a gente estava enfrentando projetos de extrema-direita. Itapecerica, por exemplo, já que a Nara veio aqui ontem, a gente tinha uma candidatura da extrema-direita colocada e a gente tinha a candidatura de um homem mais ao centro, que foi inclusive o vereador mais votado em 2020, como eu fui, que é o Gleitinho do Valério. Apoiei o Gleitinho orgulhosamente e a gente sabia que existia uma candidatura mais à esquerda colocada, mas claramente sem viabilidade eleitoral. E as urnas deixaram isso claro. A Nara, inclusive, poderia ter sido vereadora pela Federação Brasil da Esperança e seria um prestígio para o Partido Verde tê-la nos nossos quadros eleitos. Mas a conjuntura impediu isso e a gente precisou fazer uma realocação dela para um partido de centro para que a gente conseguisse, para que ela não fosse prejudicada por maus resultados eleitorais que não foram pensados por ela e onde ela sequer foi ouvida. Então eu trouxe o exemplo dela porque é um exemplo muito sintomático do que a gente viu em várias outras cidades. Mas a gente elegeu vereadores progressistas em Lagoa da Prata, elegemos vereadores progressistas
progressistas em Nova Serrana, elegemos em várias cidades, eu estou muito orgulhosa, pronta para trabalhar ao lado deles, mas dos outros também, e com a certeza de que a gente tem condição de avançar quando a gente lê pesquisa, observa os números, tem atenção ao que aconteceu. Um caso muito diferente de Divinópolis, onde a Laís, que eu também quero parabenizar aqui, teve uma votação expressiva, 33 mil votos. A Laís fez uma luta de Davi contra Golias, porque os prefeitos são francos favoritos à reeleição em qualquer município. A taxa de reeleição no país todo chegou a quase 80%. Então, isso não é sobre Divinópolis, isso é sobre a pessoa ter a máquina, ter cargo comissionado, ter uma estrutura para competir muito maior. E ela teve uma campanha expressiva, teve um resultado expressivo. As abstenções na nossa cidade se mantiveram na média. Em 2020 foram 37 mil, agora foram 40 mil. Tudo muito semelhante ao que aconteceu na última eleição. E eu acredito que num enfrentamento de Davi contra Golias, porque de um lado havia um deputado estadual, um prefeito em reeleição, uma vice-prefeita que é quem efetivamente trabalha, um senador da República, e a gente estava aqui do lado de cá tentando construir uma alternativa para a população de Divinópolis. As urnas falaram. E eu não sou alguém que respeita a democracia só quando o resultado é o que eu quero. Então, por isso eu parabenizei o prefeito, mas por isso também eu reconheço o importante papel que a Laís fez nessa eleição e aproveito para agradecê-la de público por ter colocado a sua energia, o seu trabalho, a sua inteligência à disposição do povo de Divinópolis. Porque havia várias pessoas participando de conversas e pensando sobre uma possível candidatura à eleição desse ano. Na hora do pega pra capar, quem topou foi a Laís, que foi muito corajosa, que fez esse trabalho tão importante e a quem eu agradeço imensamente por ter se colocado à disposição da nossa cidade. Nas outras cidades, fora da nossa região, Flaviano, a gente tem números a observar. Não é natural resultados como que a gente viu em Belo Horizonte, por exemplo, onde o campo progressista, se somado, as duas candidaturas do campo progressista não iriam para o segundo turno. E é por isso também que, desde o primeiro turno, eu apoiei o prefeito Fuad. Apoiei o prefeito Fuad desde o primeiro turno, com a autorização do meu presidente estadual da federação e com a autorização da Nacional do Partido Verde, meu presidente estadual do Partido Verde e do presidente nacional, por entender que a gente tinha um risco muito sério, que é o risco agora, que está no segundo turno, que é o risco de ter alguém da extrema-direita governando a capital de Minas Gerais. Belo Horizonte é referência para a gente num monte de coisa. Graças ao São João de Deus, ao SISURG, ao SAMU, quase tudo que a gente precisa na saúde, Divinópolis atende. Mas tem muita coisa que a gente precisa recorrer a BH. BH é como um farol do clima do estado. Então a gente precisa, e eu sabia disso há muito tempo, por isso me posicionei, ficar ao lado de candidatos de centro que têm condição de enfrentar a extrema-direita com compromissos programáticos com a gente. Compromisso na área da cultura, compromisso na área do meio ambiente, compromisso na área da educação, os compromissos que sejam mais importantes naquela cidade. Mas a gente precisava fazer, eu fiz, o Partido Verde fez, e eu estou muito orgulhosa do nosso resultado eleitoral. Findado o processo eleitoral, né? Aí ganha evidência outras pautas extremamente importantes que você tem feito a defesa lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E aí a gente tem que citar uma aqui em destaque, que é a questão da concessão das ferrovias, né? Ainda é um trabalho muito grande a ser feito nessa discussão. Pois é, Flaviano, a gente tem percebido como que a questão das ferrovias, ela tem mostrado como que pautas fundamentais da política têm sido abandonadas. Da última vez que eu estive aqui e falei sobre isso, eu te disse que eu era a única política da região que estava falando sobre isso na Assembleia. E permaneço sendo que a ferrovia, se chamar o vereador Edson Souza aqui para falar sobre o papel da ferrovia no desenvolvimento de Divinópolis, a gente vai ter que tirar o programa do Jorge, porque vai estender. Ele vai falar muito e vai ser uma aula para a gente sobre isso. O Edson aqui, eu inclusive deixo um abraço, esse vereador tão importante para a nossa cidade, que infelizmente não atingiu a eleição, né, em 2024, mas que é uma pessoa que eu carrego no coração. Então a gente tem essa questão da ferrovia como algo que é sintomático do abandono da política pública de verdade, enquanto o povo está se digladiando. A concessionária, que é a VLI, ela tem tentado um processo de abandono de alguns trechos, e ela formalizou o pedido do desligamento do trecho que vai de Divinópolis a Lavras. A Assembleia Legislativa, na figura inclusive do presidente Tadeu, está fazendo uma defesa da manutenção dos trechos para mandar para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a ANTT, pedindo e questionando o desligamento de alguns trechos que as concessionárias fizeram por todo o estado. Eu e o meu mandato estamos fazendo a defesa do trecho de Divinópolis a Lavras, porque a gente precisa mantê-lo, mas é um pedido, é apenas um pedido. E a gente precisa ter, de fato, força política para conseguir fazer com que a concessionária não consiga desligar esse trecho. A gente está mobilizando a nossa força política, mas, afinal, nós temos um senador da República, que poderia ser muito útil
para poder ajudar que esse trecho não seja, enfim, desligado. Eu faço o convite, faço o pedido para que o senador Cleitinho se envolva nessa pauta, porque a ferrovia está na raiz do nosso desenvolvimento, é muito importante, precisa ser cuidada, precisa ser mantida, e afinal, como é que a gente vai pensar no sonho do trem de passageiros se a gente está falando hoje de desativar um trecho de carga? Como que a gente vai pensar em sonho de trem de passageiros no futuro se a gente não vai ter nem mais o trecho de carga? Então, a gente precisa combater essa perspectiva de desligamento, é o que o nosso mandato está fazendo. A gente também está muito atento a questões que envolvem a cultura no Estado, agora é o pagamento da Lei Aldir Blanc, a abertura do edital, né? O Estado, para os trabalhadores da cultura que estão ouvindo a gente, nosso mandato fez uma cobrança à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o edital deve sair dia 29. A gente tem cobrado isso imensamente porque a gente sabe que o Estado não gastou R$1 com essa história. O dinheiro veio todo do governo federal. O Estado só tem que executar direito, só não pode executar atrasado. E eles executaram mal e atrasado a Paulo Gustavo. A gente não pode viver a mesma coisa com a Aldir Blanc, então o nosso mandato está acompanhando isso muito de perto também, Flaviano. E é importante a gente citar isso que a deputada está trazendo aqui como informação, gente, porque é uma concessão muito importante em que a empresa está pensando só na viabilidade financeira, está pensando só nela. E aí a gente sempre bate nessa tecla aqui, eu vou reforçar, aí entra o papel do representante político que entende a região. É o que a deputada está fazendo, né? Porque ela entende as perdas comerciais disso para a cidade de Divinópolis e para toda a região no futuro. E aí a gente precisa realmente da união de lideranças políticas, porque é só assim que a gente vai, obviamente, mostrar aí para o governo que esse ponto é extremamente importante para o Centro-Oeste de Minas. Flaviano, se você me permite fazer um paralelo, o transporte público em Divinópolis também é uma concessão, para que as pessoas entendam do que a gente está falando. É como se a Transoeste falasse que vai desativar uma linha que existe num bairro, porque não tem tanta gente andando. Para quem está ouvindo a gente, é importante saber que algumas linhas dão prejuízo. Outras é que dão lucro e no final das contas equalizam o sistema. Mas é como se a Transoeste dissesse que vai desativar uma linha que tem menos gente andando, que é uma linha que dá mais prejuízo, e a prefeitura ficasse inerte. É como se fosse isso. A Câmara de Vereadores ficasse inerte. E não pode, porque independente dela dar lucro ou não, o direito de ir e vir é constitucional e a gente precisa garantir que mesmo que essa linha não dê lucro, ela vai continuar rodando. E a concessionária foi avisada disso quando ela aceitou essa concessão. Então, a gente não pode aceitar a retirada desse trecho, porque ele é importante para o escoamento de produção, mas para além disso, ele também é importante para que no futuro a gente pense sobre novos modais de transporte, que inclusive é uma discussão que o ex-deputado Jair Martins, a quem eu sempre reconheço o trabalho, fazia com brilhantismo. Então, a gente está nessa briga, entendendo a importância desse assunto, mas, de fato, eu estou deputado estadual. A gente precisa da participação de figuras que têm mandato federal, ou seja, foram conferidas a elas essa função de trabalhar pelos interesses das suas regiões em Brasília, para que a gente consiga, de fato, fazer esse enfrentamento. Mas eu já fico muito feliz que a Assembleia abraçou a pauta e a defesa vai sair da Assembleia, não é da Lohana. E é claro que a gente vai continuar falando muito sobre esse assunto, porque o momento de discussão é agora, né? E aí essa participação da população também é essencial. Muito obrigado, viu, deputada, pela presença, viu? Sempre muito bem-vinda aqui no programa para pontuar aqui ações e projetos importantes. Flaviano, sou eu que agradeço. Na minha despedida, eu queria aproveitar para parabenizar a Universidade do Estado de Minas Gerais, que hoje completa 60 anos. Eu saio daqui para ir à celebração, deixar o meu abraço a todos os professores, técnicos, alunos, a toda a comunidade acadêmica que faz da UENG esse orgulho de Divinópolis que é. Eu não sei se quem está ouvindo a gente tem dimensão do fluxo que a gente recebe de alunos de fora por causa da UENG, também por causa da UFSJ, também por causa do Cefet, mas hoje o assunto é o UENG. Alunos de Cláudio, alunos de Itapecerica, alunos de Nova Serrana, alunos da nossa região inteira, de Bom Despacho, que vem para cá para nos prestigiar, para gastar dinheiro aqui, para comer aqui, para alugar apartamento aqui, para poder morar na nossa cidade por causa dessa universidade. Então, é um orgulho muito grande. Eu estou indo para lá com a felicidade de saber que, além de parabenizar, a gente coloca recursos na instituição. Já colocamos mais de 3 milhões na UENG como um todo, em todas as unidades, e só na de Divinópolis, R$1.300.000, enquanto a gente também parabeniza e reconhece a importância da instituição. Então, muito obrigada. Queria deixar meu abraço a todos os ouvintes, a certeza de que a gente continua sempre à disposição de Divinópolis e reforçar o telefone do nosso gabinete, que é o 37 9
91867994 e o nosso endereço, que é lá na Mato Grosso 264, do ladinho da loja Siri de biquínis. Obrigada, Flaviano. Eu que agradeço a sua presença aqui no programa e reforço que a entrevista na íntegra fica disponível lá no portal sistemampa.com.br. É só acessar o portal que você vai ter a oportunidade de rever a entrevista na íntegra.